Em nome de Jesus, recebam em honra. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Deus seja louvado para sempre. Tome seu assento, adorando o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Só quem está feliz, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem ainda não estiver feliz, eu tenho uma boa notícia. O dono da alegria está entre nós. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus seja louvado. Vocês já perceberam pelo meu sotaque que eu não sou natural do Rio Grande do Sul, né? Fui apresentado que sou de lá e realmente estou morando lá, mas eu sou natural de Alagoas. Estou morando no Rio Grande do Sul há cerca de 2 anos e meio. E nós viemos por um chamado de Deus. Lá em Alagoas já viajava bastante pelo Brasil, e através da vida do pastor Gênio Bento, que é um grande amigo, crescemos juntos, somos da mesma igreja. Deus ampliou muitas portas no Brasil, se abriu uma grande porta no Rio Grande do Sul e nós fomos para lá. Estamos lá há 2 anos e meio e Deus tem feito grandes coisas. Eu quero essa noite louvar a Jesus, porque é um privilégio poder portar a sua palavra. Pregar a palavra é um grande privilégio. Eu me sinto privilegiado, porque Deus me escolheu para pregar o Evangelho. Isso é um privilégio, a gente não merece, mas é um privilégio. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Pastora, muito obrigado. Os demais obreiros, pastor que está direcionando o culto, Deus abençoe. Muito obrigado. Muita alegria poder estar aqui com vocês e conhecer esta casa. Nós viemos atender um evento aqui em São Paulo e eu decidi ficar alguns dias a mais. Estamos ali no Belenzinho, no Templo 7 da Assembleia de Deus, e através de alguns contatos nós estamos aqui essa noite. Abra sua Bíblia no 2º livro dos Reis, sentado mesmo como está, capítulo de número 4. 2º livro dos Reis, capítulo de número 4, nós estaremos lendo um texto da palavra do Senhor. 2º livro dos Reis, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Glória a Deus. Só quem achou, diga amém. Amém. Versículo de número 7. 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 7. Então veio ela, eu fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Você diz amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de falarmos algo a respeito do texto bíblico, deixa eu te informar que eu tenho ali algumas Bíblias que nós revendemos pelo Brasil, sempre que Deus nos leva a algum lugar, e nós temos muitas novidades. Eu tenho uma Bíblia nova ali para os adolescentes, Bíblia maravilhosa, uma capa bem diferente para os adolescentes, para os jovens. Tem um material para criança também, tem Bíblias já com marcas, com luminários, Bíblia com letra grande. Tem uma Bíblia ali que a letra é tão grande que até o cego lê. Diga amém por isso. Então, irmãos, tem vários modelos de Bíblias para as irmãs, Bíblia pequena para levar na bolsa. Então, você não vai sair sem Bíblia hoje. Pastor, eu ia trazer R$10 mil, esqueci o dinheiro em casa. Não tem problema, você vai levar a Bíblia, marcar comigo um dia, a gente fica em contato, você manda. Eu vendo muito assim para os irmãos, você manda e vê depósito bancário para mim. Pastor, eu tenho um cartão aqui com limite de R$50 mil. Eu também passo no cartão. Só quem toma posse, diga amém. Eu ouvi um sorriso aqui atrás, tem alguém tomando posse aqui do cartão. Se você prepara, meu chefe, vai chegar o tempo. Glória a Deus.
faça no cartão de débito, crédito, e assim você vai nos ajudar a continuar pregando o Evangelho, fazendo a obra, e é dessa forma que nós mantemos a nossa casa e vivemos para a obra do Senhor. Só quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o texto bíblico que nós lemos, ele é um texto, de certo modo, popular na Bíblia Sagrada, pois nas histórias do Antigo Testamento, esse é um dos textos que já foi cantado em algumas canções evangélicas, e é um dos textos que eu considero muito pregados também. Quem nunca ouviu falar do milagre da viúva, que tinha uma botija de azeite, e o azeite multiplicou? Isso foi cantado, foi ensinado, já foi pregado diversas vezes. E o texto, ele revela-nos a história de uma mulher que estava na condição de viúva, havia perdido seu marido, ela tinha 2 filhos, o credor bateu na sua porta, falou de uma dívida, ameaçou levar os seus filhos, e no final da história, o azeite multiplica, Deus traz uma providência, e ela recebe um grande milagre de Deus. O que nós precisamos analisar é exatamente o contexto histórico daquilo que está acontecendo aqui. Pois essa mulher vivia num tempo que a cultura era diferente de hoje. E quando nós analisamos a partir desse prisma, desse ponto de vista, nós vemos aqui uma história de alguém que está vivendo um tempo que eu chamo de um tempo de desgraça em série. Essa mulher está vivendo uma desgraça atrás da outra. Acontece algo ruim, depois acontece algo pior, depois algo pior ainda, e quando parece que vai melhorar, acontece algo terrivelmente pior do que aquilo que já aconteceu. E deixa eu lhe explicar mais ou menos o porquê que eu lhe afirmei que essa mulher está vivendo um tempo de desgraça em série. A partir do versículo 1, o capítulo de número 4, nós lemos o versículo 7. Mas se você ler a partir do versículo 1, você vai ver que a Bíblia diz que essa mulher era uma mulher viúva. Ser viúva naquele tempo, perder o marido naquele tempo, não era como perder o marido nos dias de hoje. Hoje nós temos viúvas na sociedade que vivem vida honrada em diversos setores da sociedade. Naquele tempo, perder o marido e ter uma história honrada era difícil. Era tão difícil que haviam leis, inclusive leis de Deus, para amparar uma viúva que perdia o marido, uma mulher que havia perdido o marido. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, de mulher que perdeu o marido e o parente mais próximo do marido teve que casar com ela, a fim de manter a posteridade e a fim de cuidar da viúva. Isso aqui é porque na cultura judaica, quando a mulher perdia o marido, quando o casamento se diluía, a mulher era casada, perdeu o marido, seja qual for o motivo, ficou viúva, se separou, por qualquer motivo, era casada, tinha um marido e agora não tem mais, era motivo de desonra. E esse motivo de desonra trazia para esta mulher alguém que era classificada na sociedade como alguém desprovida da glória de Deus. Quem olhava para esta mulher dizia: aquela mulher perdeu a bênção de Deus, porque perder o marido naquela época era perder a bênção de Deus de sobre a sua casa. Quem olhasse para ela ia dizer: essa mulher está amaldiçoada, essa mulher não está buscando a Deus, por alguma razão Deus resolveu pesar a mão sobre ela. Não é uma mulher digna, não é uma mulher de respeito. Se não houvesse um marido próximo, se não houvesse um parente próximo do marido, um cunhado, um tio, um sobrinho mais velho, que pudesse casar com ela, ela seria considerada uma mulher desprovida da bênção de Deus e vivendo um juízo de Deus. Então ela tinha a barreira, além da perda do marido, ela tinha a barreira de passar por uma crise social, por um preconceito social.
Além do preconceito social, essa mulher tinha uma segunda barreira. A segunda barreira que ela enfrentava era a barreira do provimento dentro de casa. Uma viúva não mantinha uma casa facilmente. Uma viúva estava fadada a passar fome, a passar necessidade. Tanto é que havia leis naquela época que regimentavam a sociedade e amparavam as viúvas. Eles tinham que ajudar as viúvas, porque senão morreriam de fome. Uma mulher sem marido não arrumava emprego facilmente. Uma mulher sem marido não arrumava mantimento para sua casa. Agora imagina comigo, essa mulher, ela perdeu o marido, ela está vivendo dias de lágrimas, ela está chorando, ela está vivendo dias de angústia, de tristeza, de saudade. Um quadro depressivo começa a se instalar dentro de casa, e somente quem perdeu algum ente querido sabe do que eu estou falando. Somente quem perdeu alguém do convívio diário dentro de casa sabe do que eu estou falando. Eu me lembro quando tinha 19 anos de idade, quando Jesus resolveu recolher minha mãe lá no estado de Alagoas. A nossa casa ficou desestruturada. Uma sorveteria que a nossa família tinha, em pouco tempo se fechou, faliu. Nós estávamos em casa, 4 filhos homens e o meu pai perdidos, sem saber o que fazer. E a casa fica melancólica. Quem já viveu isso sabe. A gente vai andando dentro de casa, pastor. Um irmão olhava para o outro, nós olhávamos para o outro sem falar nada. Daqui a pouco estavam os dois chorando, sem conversar nada, porque um clima de depressão, de tristeza, de angústia se instala dentro de casa. Essa mulher está vivendo esses dias. Ela abre o guarda-roupa, lembra do marido e chora, se angustia. De noite não dorme bem. Se não bastasse isso, ela tem o preconceito da sociedade. Os vizinhos já estão dizendo que Deus não está mais com ela. Ela tem o preconceito das amigas, que não querem ir mais na casa dela, porque ela é uma mulher desprovida da bênção de Deus. Ela tem o desafio de olhar para o armário de casa, saber que está acabando a farinha, o feijão, o arroz, e dali a alguns dias não vai ter. Ela passa pela dificuldade do filho pedir alguma coisa, ela não tem dinheiro para comprar. Então ela vive a desgraça de perder o marido. Ela vive a desgraça do preconceito da sociedade. Ela vive a desgraça de quase passar fome. Essa mulher está com uma vida desgraçada. Parece que não há solução para ela. Tudo que ela precisa é de um abraço. Tudo que ela precisa é de uma palavra. Tudo que ela precisa é de uma visita pastoral. Tudo que ela precisa é de um amigo, de alguém que chegue para estender a mão, para lhe dar uma ajuda. E alguém bateu na sua porta. E quando alguém bateu na sua porta, uma esperança vem no coração. Alguém vai me ajudar, alguém vai trazer uma palavra, alguém tem alguma coisa. Quando ela abre a porta, sabe quem está lá? Um credor. O credor era aquele que tinha que receber uma dívida da família. E aquele credor olhou para ela e disse assim: olha, você tem que me pagar a dívida que vocês têm comigo. Teu esposo fez a dívida e vocês têm que pagar. Se não pagar, ele libera uma ameaça. E ele diz assim: se não pagar, eu levarei teus 2 filhos para serem escravos. Aleluia. Quando eu olhei para isso aqui, eu fiquei assustado. E eu fui entender o que significava isso. Como é que alguém chega na casa de uma mulher que está com a vida tão desgraçada e deixa dentro de casa uma palavra de maldição? Deixa dentro de casa uma ameaça de ainda levar. Se o homem que fez a dívida morreu, como é que ela vai levar ainda para ser escravo os 2 únicos filhos que a pobre coitada viúva era a única riqueza que ela tinha? Estudando um pouco sobre as leis que regimentavam a época, eu aprendi que haviam 2 formas de se cobrar uma dívida atrasada, pois a dívida não era feita no nome de pessoa física. O irmão que me antecedeu cantando o hino, ele disse que recebeu um cartão, alguém lhe cedeu um cartão para ele comprar, para ele pagar, e ele disse: ninguém faz isso nos dias de hoje. Sabe por que o irmão disse que ninguém faz isso nos dias de hoje?
Porque se você comprar no cartão de alguém e você não pagar, a dívida não vem para a tua casa, a dívida vai para o dono do cartão. Se eu comprar uma dívida e não pagar, o banco não vai cobrar minha esposa, o banco vai cobrar a mim. Se eu morrer, o banco não vai cobrar para os meus filhos, nem para minha esposa. O banco vai cobrar e ninguém vai pagar, porque morto não paga dívida. Existe até lei no banco hoje em dia, que se você tem uma casa financiada e você morre, o banco já não tem mais o direito de tomar da esposa nem dos filhos, porque ninguém pode receber de quem morreu. Naquela época não era assim. Naquela época, quando um pai de família fazia uma dívida, a dívida não estaria no CPF dele, a dívida não ficaria no CNPJ da empresa, a dívida era feita no nome da família. Então a família ficava com a dívida. Se o homem morresse, se cobraria a dívida para a família do mesmo jeito. E pasme, haviam leis rigorosas para quem não pagava a dívida. Havia leis rigorosas para a família que atrasasse o pagamento de uma dívida. Que lei era essa? Eram duas leis. Havia uma lei que dava o direito do cobrador, do dono do crédito, de escrever num pedaço de couro, que era o papel da época, do pergaminho, escrever a dívida e colocar na parede do lado de fora da casa. Quem passasse na rua, olhava para aquela casa e dizia: ali mora uma família envergonhada, ali mora alguém envergonhado que tem uma dívida e não pagou a dívida. Essa era a primeira forma de se cobrar uma dívida. Aí foi que eu entendi quando o apóstolo Paulo disse que quando Jesus morreu na cruz, ele levou na cruz um papel, porque a lei dizia que só podia, escuta isso, só podia arrancar o papel da parede. Você pode pensar assim: o dono da casa no outro dia arrancar o papel, não podia, só podia arrancar o papel, meu pastor, quem pagasse a dívida. Aleluia! É por isso que o apóstolo Paulo disse assim, que quando Jesus morreu no Calvário, ele pegou a cédula que era contra nós. Havia uma dívida contra a tua alma, havia uma dívida contra a minha alma. Eu ia para o inferno, pastor, eu ia para o inferno, igreja, e a minha vida era uma vergonha por causa da dívida do pecado. Mas quando ele morreu na cruz, ele veio na minha casa, pegou a cédula que era contra nós, e Paulo diz que ele a dívida está paga, diga glória a Deus. A dívida está paga, diga glória a Deus. Levante a mão para adorar essa noite. Declare, diga: eu não vou mais para o inferno. O meu destino é o céu. Ele já pagou a tua dívida. Vamos voltar para a história. A segunda forma de se cobrar uma dívida atrasada era ameaçando levar os filhos para trabalharem como escravos até que se cumprisse o tempo que a dívida fosse paga. Os filhos iriam trabalhar de graça, e em vez de pagar, a dívida ia amortizando até acabar. E aquele homem diz: levarei teus filhos para serem escravos se não pagar a dívida. Essa mulher fecha a porta, e a única esperança que ela tem é o profeta. Ela pensa: vou no profeta. Ninguém veio me visitar, ninguém veio na minha casa, ninguém lembrou de mim. Mas o profeta vai me dar uma palavra. O profeta vai me dar uma palavra. Tem que ter alguma saída. Eu vou no profeta. A minha vida inteira eu ouvi falar que quando o profeta abre a boca, Deus cumpre. Eu vou no profeta, eu não vou ficar em casa. Ai, quando ela chega diante do profeta, acontece uma coisa que eu nunca vi em toda a Bíblia. Porque toda vez que alguém chegava diante do profeta, o profeta dizia: assim diz o Senhor. Ou o profeta dizia: Deus está contigo, ou ele dizia: Deus não está contigo. Mas ele dizia: assim diz o Senhor. Eu nunca vi ninguém chegar até um profeta e o profeta não deu uma palavra, não.
Eu já vi o profeta rejeitar alguém quente. Quando Naamã foi, o profeta chamou o seu servo e disse: vai lá fora e diz a ele que faça assim, assim, assim. Ele nem precisa entrar na minha casa, mas a palavra foi. Aqui foi a primeira vez que alguém chegou diante do profeta e ele não teve palavra. Você está entendendo porque a vida dessa mulher é só desgraça? Acontece uma coisa pior do que a outra. Ela parece que acorda e diz: para mim nada dá certo. Tudo que eu faço parece que dá errado. Aí diz assim: parece que a minha vida é um karma, parece que nada dá certo, parece que todo dia acordo com o pé esquerdo. Tudo que eu faço, quando vai dar certo, dá um imprevisto e de repente dá errado. Que ela chega diante do profeta esperando a palavra. Ela diz: oh profeta, o teu servo, o teu obreiro, meu marido é obreiro aqui na igreja, o teu servo morreu e agora está faltando as coisas em casa, e o homem da dívida foi lá, ameaçou levar meus filhos, eu não sei o que fazer. Aí o profeta diz assim: e o que é que eu vou fazer com você? Na tradução que eu li, o profeta diz assim: que te hei de eu fazer? Sabe o que ele está dizendo? O que eu vou fazer com você? Faltou até palavra da boca do profeta. A vida dessa mulher está dando tão errado, mas tão errado, que no dia que ela resolveu ir na igreja, na campanha profética, não teve profecia para ela. Oh glória! Mas levante a sua mão para receber essa palavra. O Espírito de Deus me... Ah, meu Deus! O Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer que quando todos os recursos acabarem e até o recurso dos profetas acabarem, Deus manda dizer para essa igreja: os recursos de Deus não acabam. Me disseram que Deus ia falar comigo. Eu fui no culto, voltei para casa e Deus não falou nada. Mas o recurso de Deus não acaba. 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 E se o recurso do profeta acabou, Deus está entrando em cena para dar uma direção para a tua. Tem direção de Deus descendo aqui nesse altar essa noite. Tem direção de Deus descendo aqui nesse altar. E que me chamou, o Espírito de Deus fala que tem direção descendo aqui nesse altar. E tem um tempo de resposta chegando para esse ministério. Resposta, pastor. É tempo de Deus descer para dar direção. Você está perdido sem saber o que fazer. É tempo de Deus descer para te dar direção. O Espírito de Deus vai começar a revelar coisas. Vai começar a falar na madrugada, acordar crente. Você vai abrir a Bíblia e vai falar. Sabe o que Deus estava dizendo no céu? Dessa vez nem o recurso do profeta vai funcionar, porque eu quero te mostrar que quando eu quero dar direção, nem profeta recebe palavra para você. Quando eu quero te dar uma direção, eu e tu, diz o Senhor, nem profeta recebe. O profeta faz uma pergunta para ela. E o
pare um pouco. Eu quero que você venha comigo na mente dessa mulher. Ela tinha depositado todas as fichas na visita ao profeta. Depositou toda a sua confiança na ida até o profeta. É minha única solução. É minha única saída. É agora que vai dar certo. E o lugar onde ela depositou toda a sua confiança, e a situação que ela depositou toda a sua fé para dar certo, deu tudo errado. Que coisa. De depositar fé. Diz agora aqui, é Deus. É Deus aqui, agora vai. Deus diz não. É aqui não. Eu tenho uma surpresa para revelar nessa história. Oh, glória. Aí o profeta diz assim, ó, mas declara-me, diz uma coisa aí, mulher. O que você tem em casa? E ela começa a pensar, o que eu tenho em casa? Meu Deus. O que eu tenho em casa? O que eu tenho em casa? Espera aí, profeta, deixa eu pensar um pouquinho. Meu Deus, o que eu tenho em casa? A mente dela começou a parar de se ocupar com o que era triste, derrota e com o que estava dando errado. A mente dela parou de se preocupar com o choro, com a escassez, com a ameaça, e na mente dela o pensamento era: o que eu tenho em casa? Meu Deus! A mente parou de pensar na perca e começou a lembrar: o que eu tenho em casa? O que eu tenho em casa? Aí a lágrima parou de descer, porque a mente parou de sentir tristeza, e o comando da mente era: o que eu tenho em casa? Deus queria trabalhar na memória. Deus queria trabalhar na lembrança. Que tem coisa que não pode esquecer. Que tem coisa que você não pode esquecer, que Deus já te deu e você tem. Que tem coisa que você não pode esquecer, que está lá na tua casa. Tem coisa que você não pode esquecer no cantinho da cama, como foi cantado aqui. Tem coisa lá que você não pode esquecer, não pode deixar no esquecimento. Aí ela começa: o que é que eu tenho, o que é que eu tenho, o que é que eu tenho, o que é que eu tenho. E o profeta está dizendo: vai, tu vai achar, tu vai lembrar. Vai, tu vai achar, tu vai lembrar. Vai, tu vai achar, tu vai lembrar. Ela diz: eu tenho. Porque ela bem que poderia dizer assim, ó, sabe o que eu tenho em casa? Choro. Sabe o que eu tenho em casa? Saudade. Sabe o que eu tenho em casa? Angústia, derrota, medo de morrer, falta de esperança, ameaça eu tenho em casa. Isso que ela podia dizer. Mas por algum momento ela resolveu esquecer de tudo que era cantado. Ah, Jesus, eu vou falar. Por algum momento, escuta isso aqui, ó. Isso aqui é para você dar glória a Deus até o final do mandato do Bolsonaro, viu? Por um momento ela resolveu esquecer de tudo que estava dando errado. Você não entendeu? Vou repetir isso aqui. Por um momento ela resolveu esquecer de tudo que estava dando errado. Não, a gente vai chegar lá, vou repetir. Por um momento ela resolveu esquecer de tudo que estava dando errado, para olhar para o vaso de azeite que ainda tinha na serra. Deus vai mudar a tua visão nessa noite. Fica de pé comigo, Deus está querendo mudar o teu jeito de ver as coisas.
Você veio no caminho lembrando de tudo que estava dando errado. A ministra do louvor estava cantando, o pastor ministrou louvor cantando, você de olho fechado, mas a tua mente não estava aqui na adoração, tu só estava pensando no que está dando errado na tua vida. Mas diz o Senhor nessa noite: deixa de lado um pouquinho o que está dando errado e começa a olhar para a botija de azeite, porque tem milagre de Deus descendo para a tua casa. Quem pode receber? Quem pode receber? Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. O Espírito de Deus está fazendo algo extraordinário aqui. Vai, adora, 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 porque o Espírito de Deus está mudando, está mudando, está mudando, está mudando. Quando ela disse: eu tenho uma botija lá, lembrei. Sabe que eu tinha até esquecido, profeta. A diversidade foi tanta que eu tinha até esquecido. Agora o Senhor me fez lembrar, profeta. Realmente tem uma botija lá em casa. Aí o profeta diz: vai, porque lá que está a solução. É lá onde você teve derrota que o azeite vai fazer a diferença. É lá onde você chorou que o azeite vai fazer a diferença. É lá onde você perdeu que o azeite vai fazer a diferença. É lá onde você estava angustiada que o azeite vai fazer a diferença. É lá onde o diabo ameaçou destruir tudo que o azeite vai fazer. Aí o profeta disse: vai pegar vasos emprestados com os vizinhos, e o vaso de azeite que está cheio na tua casa, tu vai enchendo todos os vasos dos vizinhos. Aí ela vem voltando para casa assim, ó, a botija de azeite. A botija de azeite. Sabe como ela saiu de casa para ir ver o profeta? Minha vida não presta. Eu só nasci para ter azar. Já viu gente dizer isso? Eu sou azarado. Minha vida não tem jeito. Não tem jeito para Satanás. Azarado é Satanás. Ainda tem algo de Deus na tua vida que Ele vai multiplicar para mudar a tua história. Aí ela vai embora. Minha vida não presta. Nada dá certo. Essa desgraça não dá mais. Eu vou parar, vou me suicidar, vou destruir tudo, vou acabar, não tem mais jeito. Depois que o profeta faz ela lembrar, veja que o profeta não deu palavra profética, ele só fez ela lembrar. Aí ela volta para casa assim, ó. Ah, botija de azeite. Ah, botija. É você que eu tinha esquecido, botija. Mas eu vou voltar a usar você em casa. Foi tanta luta, tanta prova, botija, que eu deixei você lá no cantinho esquecido, mas agora eu vou pegar você para usar. Ah, se eu soubesse antes, eu nem tinha vindo no profeta. Eu já tinha usado você, botija, mas eu estou chegando em casa, eu vou lhe usar. E a minha história vai mudar.
botija de oração lá. Tem uma botija de adoração lá dentro. Tem uma botija de obediência lá dentro. Tem uma botija de perdão lá dentro. Tem uma botija de adoração, de louvor lá dentro. Você vai voltar e vai usar ela. Tem uma botija de oração de madrugada. Tem uma botija de glória a Deus e aleluia. Tem uma botija, ai meu Deus do céu. Volta para casa, porque a solução está lá dentro. Mas pelo amor de Deus, utilize a botija. Você crê que a sua história vai mudar essa noite? Você crê que você vai usar a botija que está na tua mão, está na tua vida? Já está na tua vida, o Espírito de Deus já depositou. É com o louvor que você canta, é com glória a Deus que está na tua boca. É com a oração, é com a obediência, é com o louvor que essa história será mudada. Quem quer receber uma oração nesse momento? Deus falou com você. Você quer que a história da tua família vai mudar? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você nesse momento. E aqui eu vou lhe dizer a última palavra dessa mensagem. Essa botija é a aliança. É algo de Deus que já existe na tua vida. Deus já colocou em você. Deus já te deu. Mas as lutas, as adversidades e essa série de desgraças, que coisa que deu errado, fez você deixar a botija esquecer. Mas a partir de hoje, a partir dessa noite, aonde tinha derrota, aonde tinha lágrimas, aonde tinha saudade e tristeza, aonde tinha desespero, aonde tinha medo, aonde tinha preconceito, aonde tinha rejeição, Deus está trazendo multiplicação. Mas só vai multiplicar aquilo que é de Deus na tua vida. Só vai multiplicar aquilo que é de Deus para você. Mas você precisa utilizar o azeite. Você precisa refazer a aliança. Você precisa perseverar. Você precisa crer. Ela chegou em casa, o olho dela não estava mais no ambiente, porque o ambiente estava pesado. Quando ela abriu a porta de casa, já estava tudo leve. Não tinha mais peso. Sabe por que não tinha mais peso em casa? Porque o olhar dela agora era na botija de azeite. Quando você olha para a botija, todo o peso do ambiente se torna uma pena. Era para estar pesado, mas sabe por que não estava? Porque o olho dela estava no azeite. E ela foi utilizar o azeite. E Deus trouxe a multiplicação. Vai ter multiplicação de azeite na tua vida. Deus está multiplicando azeite no teu ministério. Deus está multiplicando azeite na tua chamada. Deus está multiplicando azeite na tua história. Mas você precisa estar com a aliança firmada com o Senhor. Só quem está entendendo, diga glória a Deus.
Levante a sua mão, você que crê. Porque a partir de hoje, o Senhor quer mudar a tua história. Você vai voltar para casa diferente. Você vai entrar em casa e o clima vai ser diferente. Você vai entrar no seu quarto e o clima vai ser diferente. Só quem crê nisso, adore o nome de Jesus. Adore a Ele neste momento. 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 Adore a Ele nesse momento. Adore a Ele nesse momento. Adore a Ele nesse momento. Porque Ele vai fazer